noite para todos. Todos vocês nessa nossa programação do Cidade de Trabalho, uma programação que está chegando já, enfim, nós temos ainda mais uma semana, mais uma jornada entre conferência e seminário, né, com a vinda do professor Machado. E hoje é uma satisfação enorme ter aqui o Fernando Caboclo com a gente, que é, enfim, antropólogo, professor de antropologia cultural do FIX da Federal do Rio de Janeiro, ordena o Núcleo de Pesquisa em Cultura e Economia, junto com o Frederico Neiburg. E nos últimos tempos ele tem tratado, enfim, de um jeito extremamente interessante, enfim, uma antropologia dos mercados. É isso que a gente pode definir, né? E sempre nessa perspectiva, enfim, olhando, enfim, para os processos transnacionais que estão ocorrendo. Então, é toda uma maneira de pensar a questão da economia, da política, da cidade, extremamente fecunda. E, além do mais, essa coisa que nós, sociólogos, somos muito devedores dos antropólogos, que é aprender a fazer um excelente trabalho de campo e pensar muito bem as questões epistemológicas que o trabalho de campo impõe, não as questões metodológicas, né? As questões mesmo, o campo epistêmico do trabalho de campo. Então, para mim, é uma alegria ter aqui o Fernando com a gente, e nessa dupla jornada. Então, hoje, enfim, ele vai falar, enfim, sobre a estética da ordem e os mercados indisciplinados, e amanhã vocês também estão todos convidados para a discussão do texto do Daniel Hirata e do Carlos Freire, que também, enfim, como eu disse para vocês, enfim, para quem, enfim, não é todo mundo que veio nas outras, né? Mas, enfim, a ideia é que a gente está, enfim, montando um livro, né, com essas pesquisas que estão em andamento, né? Então, enfim, estão os textos, os comentadores, enfim, tudo, enfim, top de linha para discutir, enfim, os textos, e aí, na nossa aposta, que a gente esteja muito bem iniciados, né, para soltar uma boa publicação ano que vem com essas pesquisas em andamento. Então, vocês estão todos convidados. Eu não me lembro mais qual é a sala, mas, enfim, vocês estão com ela aí? Mas, se não me engano, de qual a sala da reunião do departamento. Alguém está com uma... Enfim, mas, enfim, não é difícil vocês descobrirem. Não vai ser aqui, né? Vai ser uma sala de reunião, né? Mas, enfim, serão todos muito bem-vindos para essa discussão amanhã dos textos do Daniel e do Carlos, que é uma tentativa também, uma tentativa não, vai ser um empenho efetivo de pensar a produção dos mercados informais numa perspectiva comparativa São Paulo e Rio de Janeiro. Então, enfim, espero encontrá-los todos amanhã também. Então, Fernando. Muito obrigado, Vera. Eu vou passar por aqui para não atrapalhar a missão. E, bom, queria primeiro começar agradecendo o convite, Vera, agradecendo a possibilidade de estar aqui, de estar debatendo os trabalhos de Carlos e Daniel, e muito feliz de poder compartilhar um pouco algumas ideias com vocês, com o grupo de vocês. E, na verdade, pela primeira vez, em vez de pensar num paper, eu pensei numa apresentação de PowerPoint. E então, porque eu comecei a trabalhar uma questão de imagens, que é uma parte da minha apresentação, e terminou me cooptando no formato. Então, eu não sei se vai funcionar muito bem, espero que sim. E o que descobri depois de terminar a preparação da apresentação é que, claro, como não tem um limite de páginas, a relação entre aquilo que eu quero falar e o tempo é bastante pouco calculável. Então, vocês me perdoem, quando cansam, me avisam. A minha apresentação, de fato, eu quero apresentar 4 questões na fala de hoje. Ela se chama Estética da Ordem e os Mercados Indisciplinados. Vamos chegar no que isso quer dizer, mas antes de mais nada queria contar um pouco de onde que vem a minha reflexão. E ela vem, que a Vera
tratou de forma bem mais clara, uma antropologia, uma reflexão sobre mercados, especialmente centrada na articulação entre práticas econômicas e regras. Essa é uma perspectiva mais etnográfica, a questão é mais sobre as vidas das pessoas, né? A reprodução das vidas e como as pessoas se viram, né? No sentido. Mas, assim, em termos mais concretos, assim, todo esse percurso mais vinculado a essas problemáticas começou no meu doutorado com comércio de fronteira em Cidade del Este, em Foz do Iguaçu, a partir dos circuitos sacoleiros e com toda a dinâmica comercial lá na fronteira. E na pesquisa de campo terminei ficando muito colado com os camelôs de lá, chamados mesquiteiros, e depois trabalhando também com comerciantes lá de várias origens, chineses, árabes, brasileiros e de outras nacionalidades também. E para entender um pouco a dinâmica do comércio, me levou a pesquisar também sobre as formas de organização do trabalho, as formas de organização coletiva dos trabalhadores, dos vários trabalhadores que existem no trabalho para que esse mercado aconteça. Aí trabalhei com cambistas, com taxistas, transporte alternativo, os vários passadores, laranjas, parceiros. E, bom, esse foi o meu trabalho de doutorado. Depois eu trabalhei seguindo o circuito sacoleiro, que é no circuito de mão dupla, de pessoas que compravam mercadoria importada em Cidade del Este, mas que levavam mercadoria própria para levar para o Paraguai. Eu trabalhei sobre esse circuito de sacoleiros moambeiros, né? O pessoal do Polo do Agreste Pernambucano que levava mercadoria de confecções para a Cidade del Este e voltava com as mercadorias importadas. O que me levou a trabalhar no Polo de Confecções do Agreste, um polo de produção enorme, distribuído em várias cidades e que tinha várias configurações similares à Cidade del Este. Apesar de ter crescido enormemente, ter várias fábricas importantes, o foco fundamental são as feiras, o foco fundamental da distribuição são as feiras, e são feiras que atendem basicamente circuitos sacoleiros do Norte e Nordeste. E aí me reencontrei com alguns personagens que antes trabalhavam na Cidade del Este e as dinâmicas são muito similares. Então, digamos, em certa medida, o que atravessa várias das minhas preocupações tem a ver com essa articulação de mercados, de feiras e cidades e circuitos comerciais. A minha apresentação de hoje está ancorada numa pesquisa que estou fazendo agora, que é essas preocupações de base do Rio de Janeiro. Eu estou trabalhando atualmente com um processo de reestruturação, digamos, não sei se todos vocês lembram, tempo atrás, um camelódromo, um dos grandes camelódromos da cidade do Rio de Janeiro se incendiou e, digamos, a alternativa que foi ofertada para os camelos, digamos, eles não puderam reocupar o espaço, então foi construído um mercado popular. E um pouco a minha pesquisa hoje em dia está voltada a esse processo de, digamos, do camelódromo da Central do Brasil ao mercado popular de Leonel Pessoa, que é o espaço onde eles estão agora. Aqui dá para ver nesse círculo branco é onde estava o antigo camelódromo. A Central do Brasil é aquele prédio que se vê alto, com todos os trens entrando. E esse aqui é um camelódromo enorme, gigantesco, que basicamente funciona entre a terminal ferroviária e a terminal rodoviária que se vê na ponta de lá, que é uma terminal rodoviária Américo Fontenelle que atende basicamente por onde passam todos os ônibus suburbanos do Rio de Janeiro, que vão para a periferia da cidade do Rio de Janeiro. Então é um espaço hiper dinâmico, e esse camelódromo retratava um pouco esse dinamismo que articulava o transporte ferroviário e rodoviário como ponto de entrada na cidade. Em abril de 2010 o camelódromo pegou fogo,
há vários debates, discussões dos motivos do fogo, as causas, digamos, a perícia da Polícia Civil, que foi, digamos, repetidamente anunciada, nunca saiu, nunca foi terminada, pelo menos nunca foi publicada. E tudo isso abriu um processo de negociações, disputas que levaram à construção e à inauguração desse mercado novo, que é o Mercado Popular Leonel Brizola, 2 quarteirões, digamos, mais longe da central do Brasil. E, bom, a partir daqui é que eu vou falar agora, né? E eu vou falar de 4 questões, 4 focos. O primeiro deles, uma reflexão mais teórica, que vem de algumas reflexões desta Cidade de Leste, mas que atravessam várias das discussões das minhas pesquisas, que é sobre a dimensão estética de algumas intervenções políticas contemporâneas, né? Aquilo que eu chamo da estética da ordem. O segundo ponto é sobre a projeção da ordem a partir de algumas tecnologias contemporâneas, digamos, a projeção dessas imagens de ordem em formatos visuais. O terceiro ponto é o que acontece com todos esses projetos, essas estéticas, uma vez que elas são inscritas novamente no espaço da cidade. E o último ponto, se chegar com fôlego, discutir um pouco sobre todas essas dinâmicas, esses projetos, o que acontece com eles na prática, de fato. Então, eu vou começar pela ideia da estética da ordem. Em certa medida, digamos, assim, a reflexão começou a partir de uma questão bastante um pouco teórica, né? Que é a ideia de que por trás de muitas políticas de intervenção urbana há um incômodo estético que aparece tanto em alguns aparece nos mercados de rua, com os camelôs e em alguns espaços, em algumas feiras, quanto em favelas e em periferias autoconstruídas. Digamos, há um problema com a padronização e com a estandarização que apresenta nesses espaços. Digamos, algumas das intervenções simplesmente procuram, digamos, a fachada, né? Pintar as casas, as favelas pintadas, ou estandarizar os bancos, os camelôs, né? Há uma questão que é atrás disso. Isso foi um pouco o início da reflexão, uma coisa que eu sempre pensei. Estando em Cidade de Leste, quando estava fazendo o campo, um brochure, um papel da prefeitura me chamou muito a atenção, que era o Departamento de Relações Públicas da Prefeitura da Cidade de Leste. Era um chamado à população se comprometer com a coleta seletiva de lixo, especialmente papelão e plástico, no centro da cidade. E como que estava montado? Na capa tinha uma fotografia de uma cidade, de uma rua da Cidade de Leste, fotografando no final do dia as montanhas de papelão, plástico, cordas, lixo, né? Uma montanha de lixo. E então a pergunta que se fazia era, bom, essa cidade que queremos. Então você lia assim, o chamado, como fazer a coleta seletiva, mas se terminava no outro lado com uma fotografia aérea da cidade que dizia essa cidade que queremos. O que me chamou profundamente a atenção desse papel era o exercício epistemológico por trás dele, né? No final das contas, a cidade é a mesma, né? Não se limpa com a distância, nem se suja com a proximidade. O que muda é a perspectiva da qual é observada. Contudo, a distância possibilita a emergência de uma ordem particular. Digamos, para entender, as fotografias eram da mesma cidade no mesmo momento, o
possibilitava, digamos, a limpeza da cidade era a distância. E a distância possibilita uma chance de uma ordem particular, que, como aparece no folheto do Departamento de Relações Públicas da Prefeitura, veicula uma determinada imagem desejável, uma estética determinada. Pensando sobre a conjunção entre distância, ordem e estética nas políticas de intervenção urbanas, atualmente em curso, especialmente aquelas que têm por objeto os camelôs, me convidaram em 2011 a participar de um seminário a propósito dos 40 anos da publicação de Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas de Shane, publicado em 1961. E eu encontrei aí algumas considerações úteis para refletir sobre essa confluência entre distância, ordem e estética. No final das contas, poderíamos caracterizar o livro de Shane como uma tentativa de dar conta do que acontece quando o exercício epistemológico desse folheto do Departamento de Relações Públicas da Prefeitura da Cidade do Leste é transformado em uma política de clarificação e intervenção urbana. O livro de Jacobs foi chave na crítica ao paradigma da planificação urbana hegemônico até a década de 60. Ele é uma crítica em três planos. Uma crítica à perspectiva desde a qual a cidade é pensada, uma crítica aos projetos veiculados pela planificação urbana e a cidade resultante desses projetos. Sustentando a crítica, de fato, o autor apresenta uma outra perspectiva sobre a cidade, que é, ao mesmo tempo, uma agenda para seu manejo. Que perspectiva é essa? Uma perspectiva construída a partir da observação da realidade, do cotidiano das relações e interações nas suas diferentes espacializações. Uma perspectiva que sublinha o caráter complexo, denso, diversificado, interrelacionado e complementar que constitui a cidade e seus múltiplos. E aí a imediata sintonia com aqueles que fazemos pesquisa nas cidades temos ao ver o seu trabalho, pelo que poderíamos caracterizar como um privilégio uma perspectiva etnográfica. Uma perspectiva que contrasta com o desconhecimento da cidade dos planificadores e dos banqueiros, os personagens que Jacobs nos apresenta, ou pior, ainda tendo o conhecimento, agem de acordo com as teorias que têm sobre a cidade. Nada mais representativo que o centro do planejador, que, independentemente de aceitar que o North End de Boston era um lugar que apresentava uma vitalidade e umas estatísticas de saúde e de segurança, por exemplo, melhor que muitos outros bairros da cidade, insistia com a necessidade da reforma do bairro por ser um bairro de cortiço. A crítica à perspectiva desde a qual a cidade é pensada nos leva à crítica aos projetos veiculados pela planificação urbana modernista, ou, aspas, o ideal de ordem e refinamento presente, por exemplo, nos projetos para o North End de Boston. Essa inter-relação entre perspectiva e projeto, que é foco da crítica de Jacobs, é melhor expressa nas suas palavras. A aparência das coisas e o modo como funcionam estão inseparavelmente unidos. É muito mais nas cidades do que em qualquer outro lugar. Porém, quem está interessado apenas em como a cidade deveria aparecer e desinteressado de como funciona, ficará desapontado com este livro. É tolice planejar a aparência de uma cidade sem saber que tipo de ordem nada e funcional ela possui. Encarar a aparência como objetivo primordial ou como uma preocupação central não leva a nada a não ser a problema. Aplicando essa ideia, análises do exemplo concreto, Jacobs vai recolher as críticas sobre o gramado retangular do conjunto habitacional no East Harlem de Nova York, onde as palavras de uma moradora explicam o porquê das críticas de todos os habitantes. Ninguém consultou os habitantes, tiraram as coisas que importavam, os pontos para as compras e interações dos camelôs, e agora chegam os poderosos e ficam felizes sem saber que os pobres estão bem. Interpretando essas palavras, Jacobs conclui: há um aspecto ainda mais vil que a feiura ou a desordem patentes, que é a máscara ignóbil da pretensa ordem, estabelecida por meio do menospreço ou da supressão da ordem verdadeira que luta para existir e ser atendida. A máscara ignóbil da pretensa ordem é o que me interessa discutir aqui. Isto é, a ordem como elemento constitutivo da planificação urbana criticada pela autora. Uma ordem ancorada numa estética específica. Entramos um pouco mais nessa estética. A vida, como a arte,
apresentam diferentes estéticas. Contudo, no capítulo 19 do livro da Jacobs, Ordem Visual, Limitações e Potencialidades, arte e vida aparecem como coisas bem diferenciadas. Necessitamos da arte para explicarmos a vida, mostrar seus significados, iluminar a relação entre a nossa vida e a vida que nos rodeia, e principalmente para reafirmar a nossa humanidade. O problema, segundo ela, é que quando tratamos de cidades, estamos tratando com a vida no seu ponto mais complexo e intenso. Por isso mesmo, há uma limitação estética básica naquilo que pode ser feito com as cidades. A cidade não pode ser uma obra de arte. Fazendo-nos relembrar a distinção de Lévi-Strauss entre artista e bricoleur no Pensamento Selvagem, publicado um ano depois da vida e morte das grandes cidades, Jane Jacobs assinala que a arte tem suas formas peculiares de ordem, as quais são rigorosas. Na obra de arte se fazem seleções da variedade de matérias da vida e se organizam essas seleções em obras que estão sob controle do artista. É precisamente na combinação entre a ciência do sujeito que produz a obra, a perspectiva desde a qual a produz e o produto ou resultado do seu fazer, que Jacobs vai elaborar sua crítica à concepção da cidade como obra produzida pela planificação. Aproximar-se da cidade, ou ainda a um bairro, como se fosse um grande problema arquitetônico passível de receber ordem, e transformando-a numa disciplinada obra de arte, é cometer o erro de substituir a vida pela arte. O resultado dessa profunda confusão entre arte e vida não são nem arte nem vida, elas são taxidermia. Poderíamos dizer que a ordem da planificação moderna funcionalista é taxidérmica, por não estar ancorada na vida e por se pensar produzindo a vida com ferramentas que são de outra ordem. Ajuda, sem dúvida, essas reflexões de Jacobs para pensar essa relação entre estética, ordem e cidade, mas temos a necessidade de problematizar, sem dúvida, alguns implícitos no trabalho dela. A ideia de ordem verdadeira, que aparece na obra dela, apreensível na nossa convivência com a experiência da vivida na cidade, é um desses implícitos. E no caso dos camelôs, tenho a impressão que essa intensa vida presente nas ruas, nos centros, estão muito mais entrelaçadas com as políticas do ordenamento urbano, que a gente vai discutir amanhã, do que estamos dispostos a aceitar. Questão de pesquisa, a minha pergunta é se o processo de expansão de camelôs nas ruas do centro não é também efeito das políticas de intervenções anteriormente implementadas. Na cidade de leste, as formas de regulação do comércio de rua criaram as condições para a expansão massiva dos camelôs. Da mesma forma que as políticas de segurança pública vão mano a mano à expansão da criminalidade, há algo a pensar sobre as políticas de planificação urbana que apontam na mesma direção. Nesse sentido, a ordem não necessariamente mata as cidades, como diz o título da autora, mas talvez multiplique as desordens. Se essa intuição for válida, acho que devemos explorar as formas de produção e reprodução das cidades, antes que sua vida ou sua morte. A cidade tem se transformado em um dos locos privilegiados de intervenção social, passando a ocupar um lugar de destaque nas agendas políticas. Esta espacialização da política opera dentro de determinados regimes de intervenção que privilegiam focos particulares. E o comércio da rua é um desses focos, e talvez seja uma das entradas privilegiadas para pensar a cidade. Mas antes de passar ao caso específico da Central, queria apresentar um outro autor que pode nos ajudar a pensar sobre a relação entre política e estética, que nos interroga sobre o que é visível e digno de valor. O filósofo Jacques Rancière tem explorado estas questões em La mise en scène e Le partage du sensible. Por exemplo, os seus objetivos em cada livro são outros: discutir a política, a democracia e Estado moderno no primeiro, e a política da estética no segundo. Contudo, a definição que o autor dá à ideia de estética como base de toda a política é iluminadora daquilo que quero pensar. Ele diz: existe, portanto, na base da política uma estética que não tem nada a ver com a estetização da política, própria à era das massas, de que fala Benjamin. Essa estética não deve ser entendida no sentido de uma captura perversa da política por uma vontade da arte, pelo pensamento do povo como obra de arte. Insistindo na analogia, pode-se estender-la no sentido kantiano, eventualmente revisitado por Foucault, como o sistema das formas a priori, determinando o que se dá a sentir.
é um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo. É certo que uma distinção básica das discussões sobre estética é aquela que distingue entre o julgamento do gosto, os critérios da beleza, e aquela que corresponde ao domínio da forma. Neste segundo sentido, o domínio da forma, mais abrangente, a formulação estética da ordem é, em um ponto, uma redundância, pois toda estética é uma ordem. Se assim assinalava, digamos, seguindo a Jacobs, que a gente poderia pensar que os embates presentes no Rio de Janeiro são entre diferentes ordens, o que resta então é qualificar qual é a ideia de ordem implícita nas políticas de intervenções. Acho que há duas entradas chaves para qualificar as ideias de ordem nas atuais políticas de intervenções. Por um lado, aquilo que aparece como seu fundamento, a desordem. Em segundo lugar, aquilo que é projetado como deseável, a ordem. E na combinação entre essas duas questões que podemos identificar uma ordem específica que eu gostaria de caracterizar como essa estética da ordem. Então, o primeiro ponto é o reverso da ordem, a desordem como problema. As atuais propostas de intervenção nos mercados de rua do Rio de Janeiro, antes que ser uma resposta às pressões de atores econômicos, é, em primeiro lugar, uma questão que surge de determinadas agendas políticas, antes na cabeça dos políticos, que é resultado da pressão dos comerciantes e outros atores econômicos da cidade, como foram em outros momentos. Estas propostas estão ancoradas em uma visão específica da ordem urbana que pode ser observada em inúmeros projetos sendo realizados em várias cidades do mundo. Dizer que o que guia as intervenções nos mercados de rua é uma determinada estética da ordem não é novidade. De fato, essa estética é reivindicada pelos próprios programas de intervenção urbana. Basta olhar os argumentos da proposta para o Plano Municipal de Ordem Pública, de março de 2010, produzida pela equipe da Secretaria Especial de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. A nova orientação referente à ordem pública assumida durante a gestão do prefeito Eduardo Paes, que significou também a criação da própria secretaria, tem, digamos, aparece como contraintuitiva a nossa crítica, né? Ela se apresenta como uma tentativa o objetivo é a desprivatização do espaço público, como uma precondição para o acesso de todos, né? Condição necessária para a mudança da ilegalidade para a legalidade. E aí eu acho que tem uma coisa para pensar, que tem a ver com precisamente toda a formulação da política da ordem, da CEOP, da Secretaria de Ordem Pública, está baseada na desordem como problema. E a desordem como problema é uma coisa que, ainda que a ordem social está na base da reflexão da teoria social, o seu contrário teve, digamos, vários autores clássicos nossos, o seu contrário teve diversas formulações, anômia, alienação, mas a desordem como problema social e sociológico é uma construção sumamente recente, cuja genealogia é preciso ser trabalhada. Eu vou propor uma primeira aproximação, a partir de uma primeira mirada numa base de dados, JSTOR, limitada, resumida, mas reveladora. Se a gente pega, por exemplo, desordem e sociologia, o que nos aparece é que até a década de 70 a desordem só aparece associada a distúrbios pessoais, distúrbios mentais, psiquiátricos, sexuais. A partir da década de 70, continua associada a esses desordens, com trabalhos mais sistemáticos sobre instituições que lidam com eles, asilos, mas aparecem uma série de trabalhos sobre desordem civil, protestas e movimentos sociais. A reação, digamos, da sociologia para interpretar
que estava acontecendo com todos os movimentos de direito civil nos Estados Unidos. Aparecem algumas questões nas macros, como desordem econômica, mas acho que nos 80s essas características começam a se delinear muito mais claramente. Continua o problema dos distúrbios pessoais, entra questões macros, desordem industrial, mas a desordem civil passa a ser um foco de uma produção cada vez maior. Teoria sistemática sobre o comportamento, protestas de massas, chamados de estudos de desordem, e uma das primeiras combinações dos distúrbios pessoais com os distúrbios, com as desordens civis. Então aí temos trabalhos sobre distúrbios pessoais e padrões comportamentais agregados à juventude, por exemplo. Nos 90s, o que aparece? Aparecem distúrbios pessoais, aparecem outros distúrbios, não só psíquicos, mentais, sexuais, aparecem, por exemplo, vários artigos sobre desordens de estresse, coisa que não existia até então. E nos 90 se configura a desordem como característica dos bairros e das cidades. O bairro passa a ser o novo coletivo que é passível de ser desordenado e com a necessidade de ser ordenado. Temos vários artigos sobre o problema da observação e da medição da desordem, e começam a ser associados também, se no início começam com uma série de trabalhos sobre a juventude, uma série de trabalhos que tentam articular os distúrbios pessoais com famílias, com mulheres, com crime e com locais, com bairros. E temos a aparição de um desordem de personalidade novo, que é o desordem de personalidade antissocial. Nos 2000, o que aparece nesse primeiro exercício de descrição, temos vários distúrbios novos, né, que não existiam antes, por exemplo, o distúrbio de atenção, que já em 2010 já vai ser um distúrbio de desordem, déficit de hiperatividade, o desordem de pânico e a consolidação dos problemas da desordem como problemas das cidades e dos bairros. E claro, digamos, se a gente faz um caminho mais substantivo, digamos, é possível ver como a desordem passa a ser construída deixa de ser um problema sociológico, digamos, deixa de ser um problema individual, pessoal, para ser um problema social e sociológico, a ser um problema urbano. E a espacialização dos problemas é a garantia e possibilidade das intervenções. E aí a gente poderia fazer uma análise sobre a construção do problema da desordem na sociologia urbano-americana, desde autores que, digamos, que começam a pensar o problema da ordem e o caos, mas que, digamos, aqueles que são relevantes para nossas discussões são todo o trabalho da teoria do Broken Windows Approach, que vai ser a base da política de tolerância zero em Nova York, e que depois vai ser reformulado, digamos, por algum dos autores, por George Kelly, no seu livro, digamos, propositivo, digamos, Consertando as Janelas Quebradas. E, digamos, eu acho que essa genealogia já está sendo feita, foi feita por vários de nós, em partes, mas eu acho que há consequências sociológicas e teóricas mais amplas de ampliar essa genealogia e pensá-la mais sistematicamente. Que ela, digamos, paralela ao problema, a construção do problema, temos a construção da forma de tratar sobre ele, de como torná-lo uma ferramenta de intervenção, né?
digamos, o que fazer com a desordem uma vez que ele é um problema nas nossas cidades. E aí vem todas as discussões sobre identificação, sobre quantificação, sobre identificação e sobre intervenção. E acho que essas discussões não são menores no caso da CEOP, por exemplo. Digamos, o intelectual, digamos, o sociólogo que está por trás da formulação é o Leandro Pinquet Carneiro, aqui da USP, que, digamos, ele vem dessa agenda de pesquisa urbana, de desordem, então uma série de problemas que, digamos, tem como centro o desafio do controle da desordem. Agora, entraríamos no segundo ponto, né? Que seria, temos então, essa estética da ordem, temos a desordem como problema que está por trás, e temos uma questão que começou a aparecer nos meus trabalhos, que tem a ver com uma surpresa, na verdade. Mas não com uma surpresa, com a dimensão, na dimensão do que se mostra, né? E o que vemos, um pouco voltando à questão de Rancière. O dia depois, digamos, para localizar, o camelódromo da Central estava localizado num terreno que era da Codert, a companhia da empresa rodoviária do estado do Rio de Janeiro, que controla as estações terminais rodoviárias. Então, a Codert, que era a dona que administrava a terminal rodoviária Américo Fonteneles, era também dona do terreno no qual se instalou o camelódromo. Por uma questão de ação política do governo de Bissola, se conseguiu que a Codert alugasse o terreno para a Associação de Camelôs, que tomou conta daquele espaço. Então houve um acordo, um contrato formal entre a Associação de Camelôs da Central e a Codert, a qual recebia todos os anos um aluguel. A Codert, digamos, os repasses dos aluguéis já tinham tido problemas. De fato, houve uma mudança da associação de camelôs por uma nova associação, precisamente para driblar o problema jurídico das ações da Codert contra eles. Houve atrasos em alguns pagamentos e a Codert entrou na justiça para toma de posse do terreno novamente. Em 2009, a justiça falhou a favor da Codert, exigindo a desocupação do terreno, mas a justiça voltou atrás com tempo para ser feito a reposição do terreno em função do final do ano, que é o momento de vendas importante, né, do camelódromo. E, bom, esperando ter a posse do terreno, teve um incêndio que limpou em certa medida o território e digamos, a Codert recuperou o terreno a partir daí. No dia seguinte ao incêndio, o secretário, o presidente da Codert, Ronaldo Francisco, aparece com uma fotografia do projeto do novo terminal rodoviário com o camelódromo incendiado atrás, coisa que politicamente foi um erro enorme, porque abriu uma série de denúncias, bom, isso já estava planejado, mas o que me interessa é essa imagem, né, que acho que é interessante. E há uma coisa que eu queria, se a gente for ver as revistas da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, uma associação coletiva, digamos, empresarial, vamos ver o que aconteceu nesse terreno reapropriado pela Codert. Esse projeto, que já estava aprovado, de fato não foi realizado. Houve várias discussões, porque havia várias propostas alternativas sobre aqueles corredores para ônibus. Havia também uma proposta de um trencinho rápido
que articulasse, digamos, havia várias propostas de transporte no centro da cidade, em dança. A proposta não foi realizada. E foi realizada uma outra proposta, que é essa que vemos aqui embaixo, que é o telesférico do Morro da Providência. A Central do Brasil fica por trás do Morro da Providência, a primeira fábrica do Rio de Janeiro, do Vale. E então, no terreno onde estava o antigo camelódromo, foi construída a base do teleférico do Morro da Providência, e essa é a imagem da estação do telesférico no topo do morro. Se a gente for olhar bem, a perspectiva da estação do teleférico da Praça da Providência, no lado vemos a fotodivulgação. Se a gente enxerga um pouquinho melhor, isso aqui não é uma foto, isso aqui é uma projeção. Igual que esses aqui, quando foi anunciado a construção do novo mercado popular, onde iam ser relocados os camelôs, foi lançado a notícia com a planificação. O camelódromo, o novo mercado popular, foi construído em 2 espaços, na mesma rua, dentro de Lisboa, 2 quarteirões mais longe da Central do Brasil, em 2 terrenos que conseguiu, um deles comprou a prefeitura, outro era dele, unidos por uma passarela. Quando foi inaugurado, temos a notícia lá com outra foto de fundação, que se a gente for ver bem, as compara, essa é uma imagem projetada e essa é a mesma imagem projetada renderizada. Isso aqui não é uma fotografia, isso aí não existe na realidade. Isso é a produção dessa imagem a partir de uma série de técnicas que se fazem a partir de uma série de tecnologias hoje em dia disponíveis que permitem produzir isso que a gente poderia chamar de projeções virtuais. Digamos, temos a projeção do desenho, a foto da projeção, que é apresentada como uma foto, né? Que, se a gente for olhar nessas revistas, por exemplo, mesmo no Diário Oficial, há uma proliferação de imagens no Rio de Janeiro, oficiais, que são todas elas, se quiserem vocês podem entrar nesse site que se chama Rio em 5 anos, que é como será o Rio daqui a pouco. Em cada um dos projetos a gente pode entrar nas maquetes, tem filmações feitas pela equipe, esta equipe que é Max Trip, que é uma equipe que se dedica a fazer pelo menos e mostrar o irreconhecível hoje da cidade do futuro. Todas essas imagens que apareceram nessa revista, na capa do Diário Oficial, se a gente for olhar, temos a imagem da favela real, em parte, e uma imagem de um campo que não é, né? A mesma coisa que esse o Morro da Babilônia, nenhuma das casas de trás, mas ela tem uma realidade que é impressionante. A mesma coisa que o Porto Maravilha, né? Que se a gente for olhar bem, a imagem da fotografia, a fotografia é real aqui, né? Dá para ver nas sombras, mas se a gente for ver as imagens de aqui, essa é a renderização das imagens, os programas são... Esses programas de imagens renderizadas, eles trabalham eles são possíveis a partir de quando? A partir de interfaces gráficas de computadoras, processadores que trabalham basicamente em base de cálculos matemáticos e óptica. Basicamente, esse produto de matemática e óptica são cálculos de iluminação. E aí isso dá para ver, claro, por exemplo, na imagem real, as sombras estão para esse lado. Na imagem renderizada, temos sombras para outros lugares. Mas tudo isso apresenta algo que é muito singular, que me chama muito a atenção. Que
Nas imagens renderizadas, a estética da ordem que guia as políticas de transformação urbana ganha um estatuto singular. Ela não é meramente projeto que guia as ações. Ao inscrever as projeções em imagens cada vez mais realistas, elas se tornam mais reais aos nossos olhos, e principalmente aos olhos daqueles que levam esses projetos adiante. Claro que isso não significa que as coisas aconteçam como desejadas, nem mesmo que aconteçam. Mas isso não é produto dessas novas tecnologias, claro. Projetos não realizados são parte desse mesmo processo de ir tornando concebível aquilo que ainda não existe. Não importa que não seja realizado. O que importa é que esses projetos que ficam no papel vão alargando a possibilidade da realização desses projetos, tornando eles naturalmente acolhidos depois de várias tentativas. Digamos, os projetos do papel, isso estou falando da experiência da Cidade de Leste, particularmente. Cidade de Leste se tornou centro que é a partir de uma série de conexões com o Atlântico brasileiro. Essas conexões, que tinham facilidades portuárias, teve vários projetos. Primeiro da construção de uma ferrovia, depois de vários caminhos, que nunca saíram do papel, mas esses projetos, em certa medida, o que fizeram foi alargar o campo do possível até torná-lo real. Mas nessa formatação, essa formatação do projeto, do papel, e mesmo do desenho, intervém no mundo dizendo, em papel, em desenho, em propostas, aquilo que ainda não é, mas poderá vir a ser. No caso das imagens renderizadas, os projetos, com suas possibilidades cada vez mais precisas de produzir imagens realistas, virtuais, em ambientes reais, fotografias, elas mostram aquilo que ainda não é, mas que está aí, na nossa frente, quase sendo. As tornam possíveis com um realismo que digamos, coloca a discussão em um outro plano. E aí que a ânsia pode ser útil na discussão sobre aquilo que se torna visível, aquilo que se torna, que conseguimos enxergar. Claro que na reescrita do real as coisas acontecem de outras formas. Em primeiro lugar, e acho que esse é um ponto fundamental para nós, é construir também a lógica do projeto como fazedor da realidade. Porque há uma história, na minha narrativa até agora, tudo o que aconteceu foi produto de uma série de planificações, mesmo se foi intencional, o incêndio do camelódromo, tudo chegou para um determinado lugar. Bom, isso não foi bem assim. Digamos, no incêndio, a demolição e a apresentação desse novo projeto para esse espaço, de fato o que aconteceu foi uma série de protestos que eles conseguiram, os protestos e a mobilização e as articulações com alguns setores políticos do estado do Rio de Janeiro conseguiram digamos, abrir o espaço para que a prefeitura desse uma solução e construísse esse mercado. E entre médio aconteceram muitas coisas. Primeiro, a tolerância, digamos, a um camelódromo improvisado no espaço do camelódromo, digamos, em torno ao camelódromo, o ex-camelódromo, que depois virou a estação teleférico, essa estação real, construída hoje em dia, que já está terminada. E houve toda uma série de processos que não foram simplesmente aqueles que foram sendo negociados, né? E que, bom, involucraram a procura do terreno, a ocupação, depois a demolição, os sorteios, toda uma série de processos dos quais nós já discutimos bastante, mas que eu não vou concentrar agora. A questão é que tudo isso, os resultados que chegam são sempre incertos, em certa medida, dispares, produzem efeitos que vão sendo também reproduzidos
reproduzidos, digamos, retrabalhados o tempo todo. O mercado popular do Missoula foi inaugurado, mas está desocupado quase em sua totalidade, né? O que aconteceu? O velho camelódromo funcionava a partir do movimento entre a terminal ferroviária e a terminal rodoviária. O mercado se deslocou 2 quarteirões para um lugar no qual ninguém atravessa, senão que é para o Morro da Providência, e então não tem circulação nenhuma. Então, os 2 pisos, os 2 andares de cima estão desocupados, o andar de baixo está 40%, 30% ocupado, e há uma série de questões acontecendo hoje em dia. Uma é a terminação que tinha o mercado. Aqui está muito pequeno. O mercado tinha uma entrada só, e esse tipo de paredes que deixam passar o ar, toda a terminação da parede que deixa passar o ar e um pouco de luz, toda a terminação do exterior é nesses tijolos abertos. Semana passada, os tijolos abertos voaram, digamos, foram as paredes se abriram para dar continuidade à rua, digamos, para tornar o mercado popular camelódromo outra vez, digamos, ter uma continuidade para a rua. Que esse do outro lado do camelódromo, que foram instaladas as portas, uma intervenção que já recoloca uma série de questões em relação às regulações do espaço, do uso do espaço e demais. E a questão é que no entorno da Central do Brasil temos o retorno e a ocupação intermitente de alguns dos camelôs que têm seu local, mas que não estão utilizando porque não rende, no espaço do camelódromo e de outros vários camelôs que estão trabalhando lá. Bom, como dá para ver, são várias questões que eu trouxe, nada muito fechado, são algumas ideias, algumas surpresas da pesquisa, uma pesquisa que está em andamento, e, digamos, o pessoal que está fazendo a reforma da Central do Brasil, digamos, também estão utilizando essas imagens renderizadas do que vai ser o futuro, a futura central. Então, todo o exterior da Central do Brasil está, hoje em dia, digamos, revestida das imagens de como será. Mas as imagens de como serão as coisas não conseguem ainda incorporar aquilo que é. E acho que esse é o desafio da exposição. Era isso que eu tinha para dar para vocês. Obrigadíssima pela tua exposição. Você me trouxe uma questão que eu nunca tinha pensado, digamos, sobre jogos de simulação da ordem através de computador, né? Que é uma coisa que, de fato, enfim, embaralha um pouco, principalmente para o passado futuro, como é que funcionam essas projeções, inclusive de ordem visual. Enfim, acho que aí tem coisa para a gente discutir. Então, enfim, abro aqui a discussão de vocês, se vocês tiverem questões para colocar. De fato, não foi bem uma apresentação para muitas coisas, né? É a apresentação que eu sempre recomendo para não fazer, né? Mas bom, era o que eu queria trazer um pouco para compartilhar com vocês, né? Coisas que estão em andamento, mas coisas para começar a estudar. Mas aí uma pergunta de curiosidade. Essas imagens, na verdade, enfim, eles substituem um pouco as maquetes. Quem é que faz? E como é que são feitos esses projetos? Enfim, são todos, enfim, um pouco delirantemente projetados? Não é delirantemente projetado. Houve uma... Assim, estou pensando um pouco, qual é a simulação que se faz no corredor das compras que foi imaginado?
Na verdade, digamos, para o pessoal que faz arquitetura, eu comecei a dar uma olhada nisso, mas é uma pesquisa em si mesmo, né? É uma coisa bastante recente, que há três coisas aí, né? São três, as imagens em 3D computarizadas permitem, digamos, três tipos de questões. Uma é a produção de modelos, digamos, você cria um modelo a partir de uma série de programas. Outra é a produção de imagens a partir de modelos que você já tem, fotografias ou modelos que você já dá, então esses programas permitem uma formatação. E outra, o terceiro trabalho assim com imagens 3D é animação, né? Vamos a jogar alguma coisa na imagem, um projeto, um modelo e mover. Todas essas tecnologias, tudo isso é possível, digamos, a história é longa, né? Tem a ver com a computarização do design. E isso começa principalmente com grandes empresas, que são as que vão desenvolvendo, vão puxando o fio para que se desenvolvam esses programas depois. Agora, a possibilidade de ter interfaces, programas, digamos, que você consiga mexer com eles desde computadores, tem a ver com o desenvolvimento dos processadores e com o desenvolvimento de programas, né? Que permitem fazer cálculos e, digamos, programas que permitem mexer variáveis, que são várias variáveis que entram para produzir, por exemplo, isso aí. São variáveis de luminosidade, de superfícies, de disposição, são um monte de variáveis que você vai dando e vai produzindo. Tudo isso, digamos, fica disponível, especialmente no espaço da arquitetura nos 2000. Então, digamos, a proliferação desse tipo de jogo é uma coisa muito recente, é uma coisa de poucos anos para aqui. Então, se a gente for... uma coisa, por exemplo, essa revista, Construir, que é uma revista incrível, que é a revista da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Quem são os que estão aí? O Garbrecht, todas as grandes empresas que estão, as grandes e as medianas empresas que estão trabalhando no Rio de Janeiro são as que... E há um trabalho para ser feito quando começaram a aparecer esse tipo de imagens renderizadas na revista de arquitetura, a articulação entre isto e essa política de transformação no Rio de Janeiro, que a política é gritante na construir, né? Então, por exemplo, a capa 51 é o Eduardo Paes, a capa 52 é o secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, a capa 53 é o secretário de Habitação da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, a capa 50 seguinte é o vice-governador do Estado, que é o candidato do governador Cabral. A última foi antes dos protestos, era um número dedicado exclusivamente à pessoa. E então, aí dá para ver a articulação. A gente sempre trabalha sobre a articulação entre poder político, poder econômico e demais. Entre os projetos também. Há uma dimensão que agrega essas novas tecnologias que permitem visualizar esses projetos de uma forma ou outra muito mais realista, que acho que é interessante levar em conta. Não sei, para mim, estou trazendo isso porque me surpreendeu. E essa surpresa que, em certa medida, trouxe aqui. E acho que essa surpresa é a que ata com a discussão dessa da estética da obra, né? Que é como um espaço de realização ainda maior. A última parte que eu não consegui articular amarradamente, porque senão não vai parar mais de falar, de fato tem a ver com isso. Que a par dessas imagens e a par dessas construções,
desses todos os processos de intervenções, existe a negociação permanente na rua. Então, na Secretaria da Ordem Pública isso acontece de forma muito clara. Na Secretaria da Ordem Pública, no estado do Rio de Janeiro, que, digamos, o braço forte é a Guarda Municipal, por exemplo, nesse caso, no caso da Central, é um exemplo bem claro. Ela, como houve um período, janela, entre a realização do mercado, que o mercado ficou pronto e os camelôs não podiam trabalhar, se habilitou que trabalhassem ao redor do perímetro. Mas, com acordo que, quando fosse inaugurado o mercado, eles tinham que sair. De fato, essa noite, quando foi inaugurado, a CEOP veio com a prefeitura, tiraram todas essas obras, que já eram obras, já tinham montado persiana, tudo isso acabou. E por uns dias, digamos, na Central, você não tinha camelôs, aparentemente. Mas se você ia à noite, ou à madrugada, os camelôs estavam. Então, e a Guarda Municipal permite, digamos, há uma negociação, há uma série de tolerâncias que deixam de acontecer unicamente, digamos, a negociação pelo espaço se complexifica em uma temporalidade maior. Coisa que também aqui aconteceu com a Feira da Madrugada e tudo mais. E, digamos, há várias dessas interfaces digamos, entre o projeto, o modelo pretendido e a realidade que depois é negociada, há uma distância também. Porém, digamos, durante o dia, e nas imagens, tudo sucede como se fosse o modelo que está aí desenhado. O modelo que me espantou um pouco nas imagens, vocês acham que não tem gente na rua, camelô nem pensar, Não, camelô nem pensar. né? Não tem comércio na rua, Não tem. são ruas vazias, mas não tem trânsito. Não tem trânsito, não tem carro, tem uns carrinhos só para estabelecer aquilo. Quer dizer, leva ao paroxismo aquilo que a Jane Jacob havia anunciado, 40 anos atrás. Não, hoje não havia, então leva ao paroxismo. É um pouco a realização disso, né? Agora, porque não tem que qualquer elemento que seja capaz de propiciar a desordem foi eliminado da partilha do sensível. Gostei da tua referência ao Rancière, acho que é uma boa maneira de dizer, é bom. Tomei nota, que é bom reler por aí, eu bom. também. A partilha do sensível é muito bom para poder pensar isso, porque de fato isso desapareceu do horizonte, do pensável, do possível e do desejável. Não tem gente na rua. Não. O que acontece é que na rua tem. Então. Essa disparidade entre essa imagem e depois aquilo que no final das contas inaugurado, né? Agora, qual é a escrita que eles estão dizendo? Esses lugares que foram tradicionalmente lugares, ou são, né, de concentração de comércio popular e de vida popular, quer dizer, o que isso simboliza? O que é isso? Neste projeto, o que se projeta para esse mundo popular que deixa de existir? É que não deixa de existir. Existem outros momentos e existe. Qual é a discussão aqui agora? Eu não falei de pessoas nem de ninguém, né? Qual é o problema agora que estão lá? Já estão faz um ano em um mercado que não funciona e pelo qual tem que pagar uma mensalidade, pelo qual eles fizeram todo o processo de formalização, pelo qual tem que pagar também os impostos. Então, digamos, a conversão, a saída do camelô, a entrada para o mercado popular, para eles, para todos, significou, digamos, um investimento maior. Alguns já desistiram de sair, renunciaram ao seu espaço. Outros estão esperando, de fato, que se valorize, digamos, a passagem do camelódromo ao mercado popular significou a obtenção de uma concessão formalizada, que é impossível de ser vendida, mas que todo mundo sabe que pode ser vendida.
Então o pessoal está investindo, digamos, nesses espaços até o momento que se valoriza. Então, esse espaço particularmente está dentro de uma lógica de mercado, na tensão entre a proposta, digamos, da associação e transformar aquilo, como diria, o presidente da associação falou, esse mercado não funciona como vendedor de bala. Esse aqui é para... o pessoal tem que se deslocar para vir aqui para ter um objetivo. Então aí tem que ter atacadista. Então o dia que esse vendedor de bala deixe esses postos e nós consigamos colocar os atacadistas, isso vai virar outra coisa. O vendedor de bala de fato está saindo outra vez, está vendendo outra vez na rua. Mas pelo histórico do Uruguaiano, do mercado do Uruguaiano, que aconteceu mais ou menos o mesmo, os caminhos foram relocalizados lá. Muitos não quiseram nem saber e voltaram para as ruas, e depois esse espaço se hipervalorizaram. O pessoal está com o pé atrás de deixar esse espaço. Então aí fazem a aposta de manter, não sei até quando. Mas tem uma... eu não sei, eu vejo que tem uma... não tem uma... porque eu discordo da Chicheco, que é a visão fatalista e a morte delas, tem uma reconversão de todos esses comércios e esses movimentos, né? Porque tem uma ampliação brutal também do comércio popular em outras áreas e em outros formatos, né? E aí, digamos, há uma questão para pensar, que era aquilo com o qual também eu ia terminar nas apresentações, mas não cheguei, que há essas tecnologias novas, eu acho que são, digamos, não essas tecnologias de visualização, mas em um sentido amplo, são aquilo que está na base também da expansão dos mercados populares. E aí estou me referindo mais a tudo, né? Desde a própria expansão do comércio internacional a partir dos containers, desde a própria expansão da facilidade das tecnologias digitais para a produção de mídia copiada, e até a própria expansão, por exemplo, uma coisa que eu não sei, não comecei a ver, mas escutei falar que estava começando a acontecer em Pernambuco, eu sou pernambucano com algumas confecções, que o pessoal estava incorporando os gadgets, os programas de desenho digital para confecções, que é uma coisa que é impensável 10 anos atrás, se você não tem uma fábrica. E hoje em dia, digamos, a articulação, a interface entre essas tecnologias de desenho com máquinas é concebível para um pequeno produtor. E talvez isso revolucione ainda mais a produção de confecções, que é a base de ter uma economia pulsante aqui na Argentina, em Bolívia, no Nordeste brasileiro. As tecnologias, não sei, o que me surpreendeu dessa questão das imagens é a importância, a centralidade da tecnologia em todas essas transformações, tanto econômicas quanto governamentais. Acho que, não sei, fiquei com uma sensação de a gente tem que prestar muita mais atenção aí. Não, pode falar, pode falar. Que gentileza. Não sei se eu tenho uma pergunta, Fernando, mas enfim, uma coisa que você falar. Acho que me fez pensar, enfim. No fundo tem um pressuposto de tudo, enfim, de parte do que você falou, que eu compartilho muito, que é uma ideia de que a própria produção da ordem, né? Ela é o que multiplica o que seriam as desordens, ao mesmo tempo o fundamento dela, e é nesse jogo um jogo de interesse da pesquisa, enfim, para a gente não ficar numa visão muito estanque ou normativa do que seria uma coisa de outra, né? Partindo um pouco daí, pensando
no caso desse livro, especificamente, ela estava pensando, a crítica, né, a direção crítica contra a planificação. Né? A complicação da planificação moderna, todo mundo conhece, sabe quais são os problemas, e é isso, vide arte, enfim, é assim que ela constrói a coisa para dizer que a planificação seria no limite, né, uma forma de distinguir a experiência, enfim, é uma coisa mais ou menos a experiência, a vida, enfim, os usos da cidade, enfim, isso foi tematizado não só por ela, mas por vários nesse campo de crítica da planificação mesmo, né? Agora, esse negócio que você mostra aí, eu acho, enfim, que é uma coisa meio diferente de planificação. É uma coisa diferente de planificação. É uma coisa que tem a ver com um experimentalismo de intervenções que são situadas e que tem a sua lógica de governo própria feitas dessa maneira, digamos assim. Você falou, por exemplo, puxando para um lado dessa questão, né? Você falou das políticas de ordem, do Kelly, enfim, o modelo nova-iorquino, né? Ali tem claramente essa ideia de uma intervenção que é um experimento de gestão. Na verdade, não chega a ser uma teoria, na verdade, né? Parece aqueles artigos de economista mesmo que explicam o modelo de gestão, enfim. De toda maneira, tem esse caráter, desde a construção da coisa, a implementação dela, esse caráter de experimentação. Mas, de um certo ponto de vista, a experimentação em cima do real muito forte. Então, por exemplo, assaltos, a desordem é um dado, nós vamos trabalhar em cima desse dado, com políticas absolutamente pragmáticas, em cima do fato que a pessoa que rouba, ela rouba porque, enfim, né, que são aquelas teorias de estrutura de oportunidades, enfim, tem um dado real nisso que é um pouco o cavalo de batalha desses caras. Agora, esse negócio aí que você apresenta, com essas maquetes virtuais, parece que é alguma coisa diferente disso. É diferente, ou seja, é uma outra maneira de governar que ainda tem um outro problema, que é o seguinte: eles não funcionam, quer dizer, são umas experiências fracassadas. Você fala do mercado 30% ocupado, entendeu? Andar de baixo, toda os essa dois história, andares de cima estão desocupados completamente. é uma loucura isso, na verdade. Quer dizer, como é que aí tem todo esse circo armado em cima de uma coisa que no final é só o AutoCAD mesmo, quer dizer, porque, evidente, por um lado isso tem a ver com a questão da Jacobs, que é o seguinte: eles não pensaram que a rua tem que estar em continuidade com o mercado, quer dizer, o arquiteto ele não imaginou isso, que é a coisa mais básica para quem nunca estudou, mas já passou no camelô, sabe que tem a ver com isso, o trabalho dos caras, enfim. Então tem um nível de fantasia e de realidade nisso tudo que é meio maluco, sei lá, estou pensando agora em cima do... Mas parece ser uma maneira, enfim, a gente tem que, de alguma maneira, levar a sério isso, tentar entender o que está por trás, um pouco isso que me intriga isso. Quer dizer, o que pensar disso? E o Rio de Janeiro está cheio dessas coisas assim, né? Você está pegando um caso que talvez seja muito exemplar, porque enfim, tem a UPP, tem o teleférico, tem o camelô, é todo um espaço que conjuga todos esses vários AutoCADs do Rio de Janeiro ali concentrados no mesmo lugar, né? Enfim, agora não funciona, e o teleférico é a mesma coisa, ninguém usa. Mas o que é vendido é exatamente o que não funciona. Pois é, não, então, incrível, essa são maneira detalhes. de pensar que é maluco. Como é que você faz uma coisa para não funcionar, entendeu? Sei lá, tentando entender isso, né? Sei lá, não sei, é uma coisa para pensar que me vem um pouco conforme você ia falando, sei lá, mas é comentário. Vamos dar um giro, Luciano. Tem mais alguém que quer? Luciano, depois você, então. Carlos também. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Uma pena que eu perdi o comecinho, mas enfim, gostaria de poder ter acesso ao seu artigo, ao seu texto, alguma foto, né? A gente está há 3 anos no projeto
chama Trabalho Informal e Direito à Cidade, que você deve ter ouvido falar do caso de São Paulo, né? Sobre a extinção do CASAB de todos os ambulantes da cidade, né? E só depois de uma ação civil pública que foi possível retornar uma parte deles, uma parte ínfima, mas enfim. A gente ficou sabendo essa semana que o Haddad, o prefeito, ele quer terceirizar a fiscalização dos camelôs aqui em São Paulo. E isso foi, ele até saiu no Diário Oficial, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente não pôde ter acesso a essa portaria, mas aí acho que teve a gente ficou bastante perplexo pela novidade, né, que é essa questão. E aí como a gente começou a pirar, assim, falei, bom, mas espera aí, atividade meio, atividade fim, né? Você lembra daquela velha história da terceirização, né? Quando uma empresa terceiriza, ela pode a princípio terceirizar a atividade meio, mas a atividade fim ela não poderia, né? E aí você pensa assim, bom, o Estado ele vai terceirizar a atividade meio, a atividade fim, aí você tem uma inversão, né? O Estado pode se ocupar, né, desse campo privilegiado que dar oportunidade ao mercado para que ele consiga se estabelecer sem risco nenhum, né, onde ele possa se desenvolver, né, enquanto uma atividade fim, que a princípio seria, né, da questão da segurança do Estado, ele privatizaria. Eu fico pensando se isso também não é aquilo que o Daniel está falando, que às vezes pode ser apenas uma tentativa, um experimentalismo do Estado em terceirizar uma atividade, ou isso pode ser um teste para o que realmente pode acontecer no mega evento, que é o que vai acontecer na Copa, que é a privatização da segurança, né? Então essa questão, a gente sabe que eles querem ter uma segurança privada na Copa, e isso é muito mais difícil de você fazer uma ação civil pública, como nós fizemos, contra a prefeitura, denunciando o Estado contra a violação de direitos humanos. Porque tinha indícios claros lá, né, de violação de direitos, de humilhações de toda ordem contra os ambulantes, né? E aí você fazer uma ação civil pública contra uma violação de direitos que não é feita pelo Estado, mas é feita por uma firma privada que está sendo contratada para fazer a princípio uma fiscalização, mas que de repente pode ser uma terceirização da segurança pública. Eu posso estar exagerando, mas eu não sei se isso é uma tentativa do governo do Estado de São Paulo, né? Ou se isso realmente de fato é um lançamento desse papel que ele não quer assumir, né? Haja visto todas as manifestações, enfim, né, que tem ocorrido. Ele tentar assumir e tirar essa responsabilidade. Fernando, algumas perguntas, assim, de repente acho que talvez você esteja pensando. Como é teu nome? Luciana Tical. Letícia. É o seguinte, um pouco que o colega falou do que está por trás, enfim, desses projetos, eu fiquei pensando quando que começaram a ser utilizadas essas maquetes modernas, né? Especialmente no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem a política do choque de ordem. Quando ela começou, se houve uma sincronicidade entre a política do choque de ordem, essas maquetes, porque para quem é essa ordem, né? O que está por trás dessa ordem? Porque se não funciona, se esses projetos não funcionam, se eles não existem na realidade, e mesmo assim eles continuam sendo feitos, quer dizer, eles cumprem uma demanda, eles continuam cumprindo um objetivo, senão já teriam aberto mão dessa tecnologia, teria feito outras, se a gente está correspondendo. A gente sabe que
qualquer disputa por Copa, por Olimpíadas e tudo mais, são utilizadas esse tipo de marketing, digamos assim, né, para se ganhar essa disputa. Só que isso está sendo reproduzido dentro das políticas públicas e está funcionando. Então, a minha pergunta tem a ver com isso, para quem por que isso continua se reproduzindo, se tem alguma sincronicidade com a política de choque de ordem do prefeito, e fico pensando também o que foi feito nesse espaço onde havia esse camelódromo antigo, digamos assim, antes da placa central, porque essa situação é uma situação que se repete em outras cidades do Brasil, deve ser muito melhor do que eu, de prefeitos que não porque pegou fogo, mas por outras razões, tiram os camelôs daquele local, constroem um camelódromo, colocam ali não funciona, porque ninguém entra e passa, e ponto. A mesma situação acontece em outros lugares. A minha pergunta é o que tem no Rio de Janeiro, qual é a peculiaridade do Rio de Janeiro nesse sentido, e se tem a ver com essas políticas de choque de ordem. Não sei se é claro. Pensando assim, na aqui esse projeto, tanto para incentivar, cobrar e para Santa Efigênia, todos eles têm projetos em AutoCAD que sobrepõem mapa, imagens da cidade, com essa, assim, todos eles, enfim, tem esse mesmo tipo de recurso, né, que aqui você mostra que é um recurso político. Eu ouvi aqui, faz um negócio aí, você olha e fala assim, pra que isso aqui nunca vai sair do papel? Mas na verdade é um recurso político. E aqui, na nova luz, foi engraçado, porque no começo fizeram um projeto, enfim, a licitação que tinha era para ver quem seria a responsável pelo projeto e como seria E aí, a Associação de Comerciantes da Santa Efigênia, que no começo, a Câmara de Regentes Lojistas da Santa Efigênia, que no começo estava achando que ela ia ser jogada, não, a outra Santa Efigênia vai ser uma exceção, fez o seu próprio projeto, né, para apresentar nessa discussão sobre a nova luz. Né? E aí, depois eles viram que eles iam se ferrar também, e aí buscaram o apoio dos camelôs para fazer as manifestações. Uma sobreposição de imagens aí também. Né? Por exemplo, no projeto Nova Luz, você não fazer referência ao bairro Santa Efigênia, onde ele seria construído. Você propôs como se a passagem fosse da Cracolândia para a Nova Luz e não, enfim, simplesmente apagasse o bairro que é a Santa Efigênia. Esse projeto não foi para frente justamente por conta do comércio. Ainda não foi. E aí eu me pergunto, por exemplo, será que não deu certo mesmo a questão do mercado? Não foi construído o mercado? Será que a questão do negócio do mercado ali, do projeto, né, era a coisincidade dinâmica dos ambulantes ali, e podia ser uma alternativa mesmo, mas será que a questão da própria venda do projeto aí, pelos escritórios de arquitetura, e aí, enfim, de repente, projetar mercado para ambulante vira uma possibilidade da atuação do escritório de arquitetura. Por exemplo, aqui, o projeto está pago, né? O desenho que fizeram lá do AutoCAD para o Centro Comercial do Brás, né? Para o novo Parque Dom Pedro II, né? Para o Nova Luz, são recursos políticos na tentativa de viabilizar um outro tipo de cidade, de intervenção estética, né? E também política, né? Na construção da cidade, uma imagem de ordem que justamente recorre, né?
a questão do comércio ambulante, essa imagem da desordem, para poder vender esse projeto, né? E, enfim, aqui no caso não funciona, mas aqui, assim, tipo, quando você mostra aqui, assim, enfim, tem alguns tá em andamento ali, assim, mas, enfim, você mostra, para mim parece que funcionou, porque tem um prédio ali, né? Enfim, tem outras coisas para comentar, mas obrigado pelos comentários, as questões. É diferente, Daniel, é diferente, mas tem uma coisa claro que é diferente, mas aí é uma questão, se você quer, histórica, acho. Que esses recursos ficaram disponíveis no momento que a prefeitura, que está atrás de todos esses projetos e que entrou com a Secretaria de Ordem Pública como o início da sua gestão, a marca da sua gestão, que agora talvez passou para um segundo plano, mas coincidiu com a disponibilidade desses recursos. Então aí acho que não é a mesma coisa, claro que não, mas é um recurso que veio se somar para todo esse projeto que estava em andamento. Que estou completamente de acordo, digamos, que toda a questão da ordem, digamos, todas as políticas de intervenção baseadas na desordem estão pensadas a partir de projetos de gestão muito específicos, né? E projetos de avaliação muito específicos, né? Que é de índices, de toda uma série de questões de como você determina o lugar que é desordenado, que depende, sei lá. No caso de Chicago, por exemplo, até que o caso pessoal que fez aqui o estudo em Santos, utilizando um pouco esse modelo, tirou algumas variáveis que para Chicago eram relevantes, por exemplo, a acumulação de, como que chama? Não, colcha de cigarro, pituca. Digamos, em Chicago, uma das questões para medir, uma das variáveis para saber que um espaço passível de ser considerado como um espaço de desordem é a acumulação de pitucas. Copacabana não pode mais jogar pituca na rua agora. Não, em Copacabana não, em todo o Rio de Janeiro. Já é multado, é multado mesmo. Mas conversa ali, é uma experiência. Eu tenho colegas no Refix que já foram multados, R$157. Esse é eu acho que, não sei, na verdade, o que eu ia simplesmente me concentrar nas fotos essas que eu acho que tem aí um potencial interessante para pensar, né? Mas não consegui separá-lo do anterior, da questão da estética e demais. Mas eu acho que isso merece uma pesquisa em si mesmo. E aí é uma questão que é a temporalidade da disponibilidade dessas tecnologias e a sua massificação com a produção de imagens arquitetônicas para projetos e demais. Eu não sei se aí são as visões de quem é de fora. Rio de Janeiro, e aí são os dois de fora nesse caso, né? Mas Rio de Janeiro é muito singular, né? É um lugar muito singular em termos de gestão, de política. E lá no centro, na central, como é que pode que tudo se faça para que dê errado, né? E aí assim, é uma coisa mais... Aí eu acho que penso como o Carlos também um pouco aí. Bom, não é que dá errado, de fato não deu errado. Tem um mercado, tem um monte de... Não é que tem um monte de pessoas que ganharam dinheiro acima disso. É muito mais do que isso, digamos. O projeto... O fato do nome ser Leonel Moura de Sola não é independente de quem é o artífice da articulação com os camelôs, que foi o secretário de Trabalho da Prefeitura, que é uma figura do PDT. E ele está tentando, digamos,
quando foi que o PDT parte do governo da cidade, né? Essa articulação, digamos, também para ele foi até que o mercado terminou, foi um ganho político enorme, né? Agora está sendo um peso, agora está deixando de ser um ganho e está começando a ser um peso. Mas aí tem várias coisas que são detalhes a mais dessa... Uma questão de barganhas também, né? De barganhas, de projetos interminários que também abrem negócios, né? Os carrinhos, Letícia, esse aqui é o terminal do teleférico terminado, na realidade, né? O teleférico já foi testado, o teleférico da Providência. Esse vai para o topo da Providência e depois desce na zona portuária, na saída, na entrada da cidade do Santo. Então, basicamente, o projeto é para levar pessoas da central do Brasil para a cidade do Santo, turistas. Essa seria a ideia principal. Agora, eu vou fazer um comentário mais sobre... Não, sobre esse foi testado. Aconteceram os protestos em todo o Brasil e no Rio de Janeiro, que foram muito fortes. E o teste foi no momento que começaram a acontecer os protestos. Eu não sei o que aconteceu, mas parou. E semana passada, segundo falaram o pessoal que trabalha na obra, a empresa que parte do Odebrecht e outras empresas mais que estão na construção retiraram os carrinhos. Digamos, que ainda falta pagar umas partes e demais, então eles levaram os carrinhos, então agora só tem as bases do teleférico e os fios. Quando a prefeitura quiser os carrinhos para funcionar, nós temos que resolver o que... Algo dessa forma de fazer negócios e política no Rio de Janeiro que é como uma inércia que se reproduz. Que é o que habilita a permanente negociação mercadorias políticas, se quer lá. Sobre a terceirização, eu não sei bem, seria interessante saber um projeto, né, de terceirização da fiscalização. Tem lá no Rio de Janeiro, pensando na central, algo similar acontece com os camelôs dentro do trem, né? Que já a fiscalização dentro do trem é feita pelos empregados da supervia. Então, os empregados da supervia são empregados, a segurança da supervia é segurança terceirizada. Eles têm o direito de fiscalizar o comércio ambulante nos trens. Houve uma série de conflitos, uma série de problemas e a partir desses conflitos, desses problemas, a fiscalização pública voltou a eles. A polícia militar voltou dentro dos trens para fazer a fiscalização junto com os guardas de segurança privada. Isso está muito bem retratado no livro do Lenin Pires, não sei se você conhece. Ele chama Esculhamba, mas não esculacha. Sobre precisamente isso, sobre toda a negociação dos camelôs com a supervia, com os segurança da supervia, que acho que pode ser interessante para lá, como foi negociada essas questões particularmente aí. Há uma questão que é fascinante para pensar, que acho que aí é para largar as perguntas que nós fazemos, que é, por um lado, o que é possível de ser terceirizado, que como modelo, digamos, de gestão americano, tudo é possível de ser terceirizado, basicamente. Missões, espionagem, digamos, quase tudo é possível de ser terceirizado. Então aí os limites... Própria nova luz, né? Não entram tanto no concebível politicamente, né? Senão que... de qualquer forma, eu acho que tem é interessante
eu pensaria o problema da seguinte forma: igual que com os serviços públicos, as privatizações de serviços outros dependem de conjunturas muito específicas, né? E há uma as conjunturas dependem basicamente de lutas, de negócios e de possibilidades, né? Então aí os trens no caso argentino, por exemplo, nasceram privados, foram nacionalizados em um momento que o governo foi levantado como uma luta nacional, mas foi um momento em que para as empresas era imperioso livrar-se dos trens porque não dava já mais dividendos e fazia falta um investimento imenso. O Estado arcou, digamos, com as dívidas do setor privado. Digamos, se você analisa, por exemplo, o caso dos trens na Argentina, essa ida e volta é permanente. E acho que com os setores esses aqui acontece a mesma coisa. A questão é quando um determinado serviço é possível de ser negócio e quando não. Quando uma prisão é rentável e quando deixa de ser rentável. Eu acho que a dimensão econômica é fundamental para entender a dinâmica das possibilidades de tornar negociável e rentável um serviço desse tipo. Aí tem que ver, é claro que está isso estritamente vinculado. Aí eu acho que a FIFA, nesse sentido, ter uma segurança privada para um mega evento é rentabilíssimo ter, né? Porque a rentabilidade sobre a ocupação do espaço público da Coca. Eu acho que aí é menos a rentabilidade, o problema é gestão. Mas que até a gente poderia pensar o contrário. O que rende a nacionalização de serviços que são tradicionalmente privados, né? Que é o que acontece, por exemplo, com a FIFA, né? Digamos, quando a gente vai para um estádio, compra um ingresso para assistir um jogo da FIFA, a gente está assinando um contrato privado com a FIFA, aceitando as regras que eles impõem de se comportar, digamos, de lidar com propaganda, então uma série de questões que dizem respeito ao que eles querem e o que nós aceitamos no momento do ato da compra desse ingresso. Mas a FIFA consegue nacionalizar a regulação desse contrato, impondo para que os jogos aconteçam que os juizados nacionais intervenham caso descumprimento do contrato. Então aí, por exemplo, aconteceu com as holandesas na Sudáfrica, que mostraram não sei se lembram, umas holandesas com umas comissárias que tinham uma propaganda dessa cerveja holandesa e demais, elas foram processadas por causa de estar mostrando publicidade de uma empresa que não era, digamos, a vice-patrocinadora do Mundial. Esse processo não foi como esse contrato passa a ser legislado de forma nacionalizada, é julgado por tribunais sul-africanos. Então, o jogo de terceirizações, a gente poderia pensar que o jogo de terceirizações é de ambos lados, né? Do lado do público para o privado e do privado para o público. Em que momento convém quem essa troca? Que é a responsabilidade. Aí tem que ver o que vai acontecer aqui, que vai ser fascinante. E duas. Claro que o que está por trás. Assim, tem duas coisas. É um grande negócio, tudo que está acontecendo no Rio é um grande negócio, sim, é certo. Mas também, digamos, acho que não tem como negar, por exemplo, abrindo o jornal da Associação de Engenheiros do Rio de Janeiro, não tem como negar que é um imenso negócio. Mas eu acho que mais do que isso, né? O que está por trás eu acho que o desafio de como dar conta disso é uma tentativa, de fato, eu acho que aí é sincero, entre aspas,
de vários atores, setores, de modificar Rio de Janeiro para valer. E essa tentativa é feita com as ferramentas que tem, com ferramentas, em muitos casos, e os pressupostos que tem, teorias da desordem para impor uma determinada ordem, negócios para multiplicar os negócios, investimentos, e grande parte da produção dessas imagens tem a ver também com digamos, uma das coisas que se torna muito funcional é a possibilidade de você vender um projeto e conseguir recursos. Essas tecnologias de imagem possibilitam convencer, possibilitou, agora não mais porque acabaram os recursos, mas possibilitou vender, por exemplo, um Eike Batista, um investimento brutal no estado do Rio de Janeiro, com a desagregação imensa que ele também recebeu a troca, então tem uma série de jogos. A sincronicidade, eu acho que aí na verdade, tanto Daniel como você coloca uma pergunta, uma questão da pesquisa, de quantas dessas tecnologias ficaram disponíveis e como se combinam com todo esse processo que vem aí. E eu, assim, comparto contigo, Carlos, e é um pouco voltado a ordem produz desordem, sim. Produz negócios, tanto a ordem como a desordem, em algum sentido. A ordem produz, digamos, se capitaliza, digamos, que se capitaliza com toda essa estrutura de funcionamento, claramente. E nesse sentido dá certo, apesar de não estar cheio do mercado. Você pode voltar para as fotos onde tem os boxes vazios? Tem outra. É aí? Então, entre essas duas imagens, eu gostei muito da apresentação e acho que nessa análise do confronto entre essa ordem estética projetada pelo arquiteto, pelo planejador e o resultado material, né, final desse projeto, acho que tem várias possibilidades para interpretar esse confronto, interpretar os resultados desse processo de negociação, né, entre uma ideia e umas práticas sobre as quais essa ideia ou essa imagem vai se aplicar. E nesse sentido de dar diferentes interpretações a esses resultados, eu acho interessante contrastar a imagem dos boxes vazios, que é mais uma imagem é como se o planejador que impôs essa estrutura, né, do shopping, o projeto fracassou, entanto não foi viável economicamente. Eu acho que ele não esperava que esses boxes iam ficar vazios, mas foi ele que se impôs sobre os vendedores, porque os vendedores não conseguiram resistir de algum jeito, eles tiveram que sair, né? Provavelmente muitos deles conseguem ainda viver do comércio, mas não dentro desse espaço que foi imposto sobre eles. Agora, a parede quebrada se presta para outra interpretação, no sentido em que, de algum jeito, é o próprio mercado que vai quebrar essa parede, na procura de fregueses, na procura de oportunidades para vender a mercadoria. Então, não é o arquiteto, o planejador urbano que impõe sua forma e leva à falência ou à saída, o que Albert Hirschman chamaria o exit dos fregueses, dos vendedores, são, nesse caso da parede quebrada, são os próprios fregueses que vão recorrer a outras formas de ação para dar viabilidade a seus produtos e a sua prática, né? a venda, ao comércio. Então é interessante estudar esses contrastes no mesmo processo de negociação da imposição de uma forma sobre uma economia
como essa economia responde. De fato, aí vem que eu não contei muito isso, que é o detalhe de todo o processo. Quando se incendia o camelódromo e os camelôs veem que não tem alternativa de ocupar o espaço, aí vem um problema político grande, vem o desespero deles e vem um problema político. O Estado, digamos, a Codert, a empresa que é proprietária do terreno é do Estado. E a Codert decidiu não abrir mão desse terreno. Aí há uma disputa entre os camelôs e o governo do Estado, e aí há duas frentes políticas que se abrem de negociação. Uma é a Câmara, que é oficialmente viabilizada a partir da Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Estado, e outra é a Prefeitura. E na corrida por essa, digamos, por viabilizar esse apoio político aos camelôs, o prefeito Eduardo Paes faz, junto com o secretário do Trabalho, digamos, eles fazem uma aposta de se apresentar como aqueles que vão resolver a vida desses caras. E a concorrência com a Câmara é muito gritante, né? Por exemplo, o dia que se faz a sessão convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara para discutir Associação de Comerciantes, camelôs, Codert, Secretaria de Segurança Pública e demais, a Prefeitura, no mesmo dia, no mesmo horário, a Prefeitura abre o cadastro dos camelôs para ganhar um espaço no camelódromo novo. E aí, o projeto do camelódromo novo, essa imagem do projeto, de fato, é lançada logo aí. E é lançada, essa daqui, é lançada para dar alguma coisa de realidade para os caras ficarem também felizes com que, bom, isso vai acontecer, não simplesmente são vários atores que são convencidos com isso aqui, né? Temos os terrenos e temos o projeto, vai acontecer. Esse é um pouco então aí são todo o processo político, isso faltou costurar na apresentação, mas de fato todo o processo político e os diferentes momentos em que as coisas vão sucedendo, todo o processo histórico, político, a negociação e demais, é o que vai dando sentido às coisas, e os resultados vão permitindo entender por que se chega onde se chega. Mas nesse processo de negociação, a questão da localização nunca foi um ponto de disputa? Não era minimamente antecipável para esses camelôs que o lugar que a prefeitura estava oferecendo não ia ser os mais apropriados, não era um lugar de circulação, enfim? Foi sempre o mesmo. Aí que entra nas formas, a importância das formas políticas internas. O pessoal que tomou controle da associação, o pessoal, digamos, eles já cresceram muito dentro do camelódromo, tem uma base de sustentação política interna dentro, que são basicamente da mesma região e tudo mais. Eles aceitaram o jogo da prefeitura e da proposta da prefeitura. Então aí nas assembleias foi, a prefeitura só tem esses espaços, a gente aceita esses espaços, só não temos nada. E teve uma resistência, houve várias negociações para ver se se conseguia outro espaço, não se conseguiu, e aí finalmente se aceitou, mas com uma pressão brutal da dirigência da associação para impor essa solução como a única solução possível. E o pessoal da Câmara também não tinha outras alternativas? O pessoal da Câmara não tinha outra alternativa para propor. Digamos, de fato, o que o pessoal da Câmara sempre insistiu era retornar ao espaço da Codert. De fato, não tendo tido o projeto de expansão da terminal rodoviária, mais da metade do espaço do camelódromo está sem uso ainda. Então, porque só tem o espaço da terminal do telesférico. Poderia ser utilizado tranquilamente como... O que acontece é que o projeto da Codert é abrir nesse espaço um shopping para passagem para lojas
digamos, uma outra lógica que vai acabar ainda muito mais a querer trabalhar. Mas, hoje em dia, o que é interessante é quem decidiu quebrar a parede é o pessoal da associação, a presidência da associação, que em certa medida conseguiu impor esse projeto como único viável aos seus associados, que faz um ano que está tentando modificar um pouco as regras para ver se consegue mover um pouco esse espaço. Apostando igual que a maior parte das pessoas que estão lá dentro estão apostando a valorização desses boxes em algum momento. Essa é a aposta de todo mundo. Saímos do camelódromo e ganhamos um boxe, e esse boxe tem um valor que, se funcionar, pode ser um valor infinito. Se não funciona, não é nada, mas aí está todo mundo segurando a onda por enquanto. Né? Mas que é o que aconteceu, por exemplo, nesse espaço aqui também? Que isso também tem a ver, isso eu apresentei uma vez, por isso não falei nada, mas apresentei outro. Esse espaço aqui, esse é o espaço então esse aqui atrás pegou fogo, né? Então aí já estão os escombros. O pessoal começou a ocupar a calçada. Tem outras fotos que são incríveis, que no espaço vazio vocês têm os guardas sentados em cadeiras, cuidando nada, né? Simplesmente o espaço. E aí, o cara que correu e conseguiu ocupar esse espaço, aí teve negociando o camelódromo futuro, houve um acordo com a prefeitura, que a prefeitura falou, olha, vocês podem ficar nessa calçada até que terminemos, aquilo que eu contei. Mas aí foi necessário deixar simplesmente os camelôs que eram do camelódromo. Aqueles que não eram do camelódromo foram expulsos. Quem começou a tomar conta do espaço? A segurança que antes tomava conta do camelódromo, que deixaram de ser pagos porque não tinha mais, digamos, a associação não podia pagar porque não tinha associados para juntar as coisas. Então, os antigos seguranças do camelódromo passaram a gestionar esse espaço, cobravam R$5 diários de cada camelô para cuidar do espaço deles. Então aí foram expulsos os que não eram camelôs do velho camelódromo e os caras começaram a segurar a onda. Esse espaço aqui, por exemplo, depois de um ano, foram 2 anos entre isso e isso, esse espaço aqui começou a se valorizar. Então, o cara que era camelô, que perdeu seu local, mas que ganhou a futura posse de um local no mercado, e que estava trabalhando em outra coisa perto da sua casa, decidiu vender seu local aqui. Esses espaços aqui, que tinham um dia para terminar, chegaram a ser comercializados por R$7.000, R$8.000, só para ter assim, porque claro, aí o movimento que aqui é brutal. Os caras que trabalhavam aqui, que antes trabalhavam dentro, ganhavam muito mais quando trabalhavam dentro do camelódromo, porque você está na beira do movimento. Então aí, toda essa, o que é incrível dessas economias na rua é a possibilidade de, digamos, a criação de valor e a possibilidade de capitalização são imensas e são completamente efímeras, podem ser muito contínuas, depende muito de questões muito contextuais, de negociações. Todo aquele jogo das tramas da cidade que Vera trabalha também, né? Que é nessa filigrama dessas limites que esses valores se realizam ou se esfumam. De repente se esfumaram, aí se esfumaram. Claro que para alguns deles conseguiram recuperar o investimento, mas bom, essas são as histórias. Obrigado pela paciência e pela confusão. Uma palavra só que queria dizer. São imensas, são efímeras e são imprevisíveis. Que é isso que faz com que seja muito interessante. São imensas, são efímeras, são imensas, são mínimas, são efímeras e são muito permanentes também. Tudo depende do momento, das conjunturas políticas
das tramas de negociação que amarram as coisas. Que cai um fio, cai, digamos, e tudo desaba. Digamos, cai o cara que negociava, cai o policial que negociava com os caras nessa rua porque teve um infarte, e o novo cara não conseguiu fazer a negociação certa e tudo desabou, tudo modificou. O valor desses espaços acabaram porque chegou a dura e foram expulsos os caras, mas o dia da manhã começa outra vez a se negociar naquele espaço. Isso é o incrível de todos esses mundos. O que você está falando já permite problematizar essa questão do ponto de uma outra forma, né? Porque então o Pilastra fala do ponto dos tempos de deslocamento, da localização da cidade, da localização em relação ao aglomerado urbano. Mas o ponto ele também pode ser ter um significado ali de articulação, de fluxo, de circulação, de medida, né? A partir do acordo, do agenciamento político do local ali localizado que existe, né? Que, enfim, pode ser tão o enfermeiro quanto o policial ali que se passou mal, teve um infarto e já era, caiu por coisa. Aí o ponto já não é mais o mesmo. Aí o ponto já não se localiza da mesma forma em relação à circulação, a possibilidade de circulação e de expropriação da cidade, a ocupar aquele lugar. Sim, totalmente. Mas não só depende do agenciamento político, aí vem a questão do agenciamento econômico, né? A passagem é uma dimensão estruturante da rentabilidade de um espaço, né? A circulação. Mas não é a única, digamos. Nós nos deslocamos a alguns lugares para fazer compras, independentemente que eles estejam na nossa passagem, né? Então, tornar pontos como local de destino de um comprador é o que está, por exemplo, em jogo agora aí. Torná-lo um lugar, por exemplo, maiorista. Eu vou comprar as coisas lá. Que tem vários lugares que têm se tornado nisso, né? Conseguem economicamente se tornar um espaço no qual o pessoal se desloca para lá para fazer as compras. Que o que é a expectativa, né? A expectativa desses espaços. O Carlos Alves estava falando de tempo. Aí na galeria, né? Falou que era incrível, que lá o pessoal não subia escadas. Todo cabelão, piso só, tá? Aí eu bateu sem nada. Aquelas escadinhas, todos de andar, de escadinha, segunda pessoa sobe escada. Mas é uma questão assim, de como que tipo de articulação aquele ponto faz. E aí, dependendo do tipo de articulação que aquele ponto faz, se sobe escada ou não se sobe escada. Enfim. Não, e também não é só, nem só político, nem só econômico, né? Também é profundamente social. Tem espaços que se tornam um local que a gente vai. Para, sei lá, por exemplo, a Feira dos Nordestinos, no Rio de Janeiro é isso, né? Que o pessoal vai comprar lá, mas o pessoal vai agora para dançar, para comer, para fazer um monte de outras coisas. Então, foi ótimo, você abriu pistas muito boas de trabalho, agradeço. Agradeço.